Boa tarde, matriarcado. O jogo tá lindão, hein? Tá muito lindo. Hoje não teremos franjinha por motivos de praticidade. Tá foda administrar franjinha, mas que bom que o tempo tá mudando, né? Tá chegando aqui um friozinho. Então, eu quero saber aí quem foi que na semana passada não conseguiu cumprir ou compreender os comandos do sim da semana passada e do porquê da semana passada, ou seja, do 5 de espadas e do arcano da justiça. Por quê? Nesta semana foi o arcano da justiça que trouxe pra gente o esporro. Foi ele que disse, ó, isso aqui não foi feito e eu quero que isso aqui seja feito, porque se não for, você não vai ter acesso à justiça a qual você tem direito. Você não vai ter acesso às coisas que são suas por direito. Então, por favor, vamos lá, vamos nos corrigir? Então, eu também não consegui cumprir. Eu também dei muito defeito semana passada e não consegui cumprir o comando da semana. Cabelo molhado. Ver se o boy aparece aqui, ó. Deixa eu ver. Sabia que dá pra ver quem tá aí? Pior que não dá não, só dá no final. Ué, antigamente dava. Dava pra ver os participantes. Não sei o que aconteceu. O clipe da Anitta é o seguinte. Eu acho importantíssimo que ela fale da religião dela, em primeiro lugar, que é a minha também, né? E que ela fale de liberdade religiosa, de tolerância. Logo ela que acessa tantos jovens, né? Brasil inteiro e no exterior. É importantíssimo ela falar sobre isso. Mas eu já estava vendo que ela não dá ponto sem nó, ela é uma pessoa que o marketing dela é todo muito amarradinho. Então eu já vi, né, algumas semanas já vem pipocando entrevistas dela em outros lugares, falando da religião, né? Então, é claro que ela esperava perder 150 mil seguidores por falar do candomblé. É óbvio. Ela estava esperando isso, só que 150 mil seguidores para ela não é nada. Para mim para ela não é nada. Para ela perdeu 15 reais. Ninguém vai deixar de consumir a Anitta. Essa galera tá deixando de seguir agora, daqui a pouco segue de novo. Que as páginas de fofoca vão sempre falar sobre ela. Mas é importantíssimo ela falar sobre isso e tem a ver com o tarô da semana também, porque o tarô da semana fala sobre legado. Ele fala sobre a nossa obra de verdade. Papo sério. Aquilo que você sabe que você tem que fazer, que você tem que cumprir, ou que você, alguma coisa que você precisa realizar, que você precisa deixar nessa vida e que beneficia as próximas gerações. O que que é? Tu já sabe o que que é? Já sabe o que que é? Eu tenho que publicar livros. Meus livros estão todos aqui entalados na garganta, prontos para sair. Bom, mais considerações sobre o tarô dessa semana. Como a gente não conseguiu cumprir direito, a maioria aí não cumpriu, o comando da semana passada, no sentido de fazer o que deve ser feito, corrigir alguma coisa que está errada, resolver questões que estão pendentes. A semana passada era toda sobre isso. Teve Hora da Cisma, já foi lá publicada. Tá lá, dá uma olhadinha lá. É a última publicação. Provavelmente, a gente não fez. Ou não fez tudo o que a gente tinha pra fazer, que estava amarrado na semana passada. Normal, quando aparece um monte de carta de espadas, eu falo pra vocês, esse jogo tá feio, não sei o que, vocês não querem saber.
Só que a gente precisa passar pelas espadas. As espadas fazem com que a gente realize os cortes que precisam ser feitos. Inclusive os cortes internos no nosso pensamento. Ela possibilita a transformação do pensamento, porque é um naipe do elemento ar. Então, quando as ideias têm que ser transformadas no curso de uma família, dentro de uma comunidade, na sociedade, quando o seu modo de pensar precisa mudar, as espadas entram em cena. E aí é comum acontecer o seguinte: o cavaleiro de copas ser mexido e a gente desaguar no cavaleiro de ouros. Ou a gente mexe no cavaleiro de ouros e acessa o cavaleiro de copas. Alguém sabe me explicar por que que isso é comum? Quem está no laboratório há muito mais tempo, quem está no laboratório há uns 3 anos, talvez já tenha percebido e entendido por quê. Teve um ano em que um saía, na semana seguinte saiu o outro, eles saíam na mesma semana, foi um festival de cavaleiros de ouros e copas. Eu vou explicar o porquê, porque é muito específico. E porque é isso. Não dá medo. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A pessoa que aparece pra vocês vendendo um curso de cartomancia e dizendo que vai te ensinar a aprender tarô em tanto tempo, ela está mentindo pra você. Você vai levar a sua vida inteira e o tarô sempre vai te surpreender. Você pode melhorar um pouco as suas consultas, mas não é com estudo teórico. É você conseguindo compreender como é que o tarô acontece na sua vida. Quais são os exemplos práticos. Quando essa carta acontece aqui, tem um padrão de fatos, de eventos, de sentimentos, de memórias que brotam em mim. E que brotam nas pessoas que eu atendo. Que eu, de repente, nunca vou sentir a carta daquela forma. Mas aquela pessoa vai sentir. Hoje, por exemplo, eu atendi uma moça que saiu uma carta para ela que quando sai no oráculo da deusa, ela fala sobre alimentação, a mulher do milho. E aí ela tem algumas interpretações possíveis. Em uma dessas interpretações possíveis, a pessoa que sai, marcada por essa deusa, não está cuidando da alimentação dela. A criança dela só quer ser nutrida. Então ela está com dificuldade de se conectar à mãe interna, a dimensão nutridora, que vai para a cozinha, né, recorrer à sua autonomia para prover o seu próprio alimento. Ou que vai para a rua trabalhar para trazer o seu alimento. A outra possibilidade interpretativa dessa carta, tem algumas, tá? Mas as duas mais fortes são: ou a pessoa não está se comendo direito, ela não está cuidando da alimentação dela, ela está com algum distúrbio, ela está com algum desequilíbrio, ela quer ser nutrida, ou essa pessoa tem um conhecimento muito grande de algo relacionado à comida. Essa carta já saiu para pessoas que eu atendi que eram cozinheiras. Ou que trabalhavam com atendimento de alguma forma. Tinha uma moça que dava palestras sobre alimentos, sobre segurança alimentar para empresas, para instituições. Tem outros caminhos interpretativos menos comuns para essa carta, mas os dois mais comuns são esses. Ou a pessoa, ela está roubando de si no quesito alimentação, ou ela tem muito poder que precisa movimentar, tem muito saber sobre alimentação que precisa movimentar. Hoje aconteceu de eu atender pela primeira vez na vida uma pessoa que as duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Ela está se alimentando muito bem, mas ela parou de comer algumas coisas por conta própria. E ela está morrendo de fome. Então, está faltando alguma coisa. Ela vai ter que olhar para isso melhor, para ela usar esse poder que ela está despertando na comida melhor. Por que eu estou contando isso para vocês? Foi a primeira vez na vida que essa carta apareceu significando as duas coisas. Essa pessoa está muito bem no quesito alimentação e está uma merda ao mesmo tempo. Ela está indo bem,
mas ela não tá prestando atenção que tá faltando coisa para ela. Vocês sabem há quantos anos eu atendo? Quanto tempo eu tenho de cartomancia? Bota aí, de atendimentos mesmo, atender de verdade pessoas, 25 anos. Desde os meus 15 anos eu atendo mesmo pessoas. Eu já contei nos stories que eu apanhei já para não atender, né? Enfim. Não adiantou de porra nenhuma, tô aqui, né? Ensinando pessoas a atenderem. Levou, de oráculo da deusa, eu devo ter um pouco mais de 10 anos, talvez. Eu levei esse tempo todo de oráculo da deusa. Milhares de pessoas que eu atendi na mesa de jogo para aparecer uma que me oferecesse uma perspectiva diferente sobre essa carta. Então, quem vira para você e fala, vou te ensinar a jogar tarô, viver do tarô, cartomante rica, vou te ensinar a ser foda no tarô em 5 semanas, está mentindo. Mentindo. Eu fiquei anos, 3 ou 4 anos, vivendo só a carta do julgamento. Só a carta do julgamento. Ao vivenciar a jornada do tarô com a minha mestra. Tá bom pra vocês? Eu me fudi muitas vezes por achar, tô vivendo essa carta aqui, tô vivendo o sol, vai aparecer o amor da minha vida. O que eu mais quero vai acontecer pra mim, sucesso e realização. Porra nenhuma. Eu tinha 20 e poucos, 30 anos. Inclusive, eu vou contar uma história interessante que tem a ver com a carta do porquê. Mas quando a gente chegar lá, tá? Vamos retomar. Eu estava contando tudo isso porque eu perguntei a vocês por que os cavaleiros de ouros e de copas sempre saem perto. Um sai numa semana, outro na outra, eles saem na mesma semana. Por que eles são tão ligados? Bom, isso é mais fácil de entender dentro do tarô mitológico, pelos mitos que esse tarô traz para a gente compreender o retrato de cada cavaleiro. O cavaleiro de ouros é um cara que perdeu a sua prosperidade porque ele cometeu um assédio contra uma mulher e ela acabou morrendo. Ele não sabia que ele respondeu por esse crime, que ele causou a morte dela. Ele tinha acabado de cumprir uma missão lindíssima e usar todos os seus dons para salvar pessoas. Ele se deslumbrou no poder dele e assediou uma moça. Ela saiu correndo, tropeçou numa cobra e morreu. Ele perdeu a prosperidade dele porque ele é um cara das abelhas. Então as abelhas dele foram morrendo. Quando ele volta dessa missão e ele está atravessando a floresta, assedia essa moça e chega em casa, sem saber que essa moça morreu, as abelhas dele estão todas morrendo. E ele é um apicultor. Ele é um cara que a prosperidade dele está ligada ao mel. O mel é símbolo de prosperidade e de fertilidade em diversas culturas. Dentro da mitologia iorubá, Oxóssi assume um compromisso de preservar as abelhas e não consumir mel, porque ele sabe que as abelhas têm uma função muito importante para as florestas. No Itan não é esse o motivo. Ele deixa de consumir mel para salvá-lo com Edé, orixá Danita. Mas na real, ele precisa preservar a fertilidade. Algo na natureza tem que estar intacto. E quem assume esse compromisso é o Oxóssi. Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? É o cavaleiro de ouros. O sim da nossa semana, esse gatão gostoso que comete um vacilo mais conhecido como crime. O nome dele é Aristeu.
ele é filho de um outro personagem do tarô da nossa semana. Sabe de quem ele é filho? Vocês não vão acreditar. Ele é filho de Apolo. Ele ser filho de Apolo pode significar que ele é um iniciado para Apolo, que ele é regido por Apolo. Mas o mito conta que ele é filho de Apolo com uma mortal que personificava os atributos da Mãe Terra. E ele cresceu sabendo cuidar de plantas, sabendo cuidar de todos os animais. Em especial, ele ama as abelhas. Ele é um cara das artes da terra, ele é um médico da terra. Quando a vida dele perde o sentido e ele é enviado pelo oráculo para salvar as pessoas nessa ilha, ele atua como um médico da terra. Ele percebe que as pessoas estão adoecendo porque elas perderam a conexão com a terra. Porque forasteiros se infiltraram no modo de vida daquela ilha e aquelas pessoas tiveram aquela conexão com a terra corrompida. Então, quando ele viu todas as pessoas adoecendo da mesma coisa, ele entendeu. Essas pessoas não estão vivendo como elas viviam antes. Elas perderam o laço com a terra. O que eu preciso fazer? Eu preciso restituir a conexão dessas pessoas com a terra. Então ele ensinou as pessoas a cultivarem os seus alimentos, os seus remédios, a terem práticas espirituais e materiais para elas restituírem a saúde delas. E elas restituíram a sua saúde e expulsaram da ilha esses moradores que corromperam a relação delas com a terra. Então esse cara é um médico sanitarista, tá ligado? Ele é um pajé. Ele é um curador. Olha a merda que ele faz. Voltando dessa ilha onde ele cumpriu uma missão absolutamente linda, ele assedia uma moça vestida de noiva. Olha a falta de noção. Isso aí é um cabaço. Isso aí é um cabaço, gente. É um cara que se deslumbrou, sou foda, diguidim, e achou que ele estava podendo tudo. Começou a 17 minutos. Bom. Lembrei do negócio. O cara salva uma ilha inteira e comete um crime depois. Essa moça sai correndo com aquele vestidão de noiva, tropeça-me numa cobra e morre envenenada no dia do casamento dela. E ela é muito amada porque ela é a amada mais amada para valer. Aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Ela é o amor da vida de Orfeu, o cara do amor, o cara que mais doa o amor para a comunidade. Um artista que fala com todo mundo com um jeitinho, que aconselha as pessoas, que pega as pessoas no colo. Eurídice é a mulher da vida de Orfeu. E esse cara assediou Eurídice. E Eurídice morre no dia do casamento dela. Ele vai para casa. Ele não sabe nem que ela morreu. Ele vai para casa. Quando chega, meu irmão, o quintal dele tá só abelha morta. Tá só abelha morta. Parece que passaram um fumacê no show da Beyoncé. Ele ama as abelhas. Tudo que ele aprendeu com a terra, ele aprendeu com as ninfas. As ninfas foram as babás dele. Elas criaram o filho queridinho de Apolo e ensinaram a ele tudo o que ele precisava saber para cuidar dos animais, para cuidar das plantas, para curar a saúde das pessoas. E de todas as artes da natureza, a apicultura era a que ele tinha mais apreço por ela.
ele é o cara das abelhas. Então as abelhas morrem. E aí a gente tem um cara que é o maior apicultor de toda a Grécia, que não faz a menor ideia do porquê essas abelhas morreram. Quem saberia responder ele? Eu? Você? Não. Ele é o apicultor mais foda. Quem é que vai explicar para esse cara o que está acontecendo? A mãe dele conversou com ele. Falou, meu filho, tá na hora de você procurar o oráculo. Mas não adianta você ir lá no oráculo de Apolo, no oráculo de Delfos. Você vai ter que tentar uma coisa mais pesada, drogas mais pesadas. Você vai ter que ir lá no Babalaô do fundo do mar. O nome dele é Proteu. E ele é um adivinho que assusta as pessoas para elas não quererem saber a verdade. Mas você é meu filho, você é filho de Apolo, você é um cara que é o filho do Deus Sol, você suporta a verdade. Então você vai ficar, que eu estou mandando você ficar, eu sou sua mãe, para saber qual foi a merda que você fez. Ele vai tentar te intimidar, você vai querer sumir, mas você vai ficar e vai ouvir a resposta. Então ele procurou esse adivinho do fundo do mar e fez a oferenda dele. E aí o Proteu apareceu para ele, mas começou a assumir formas monstruosas para assustá-lo. Só que ele já foi avisado pela mãe, então ele ficou. E aí o Proteu, tá, o que você quer saber? Você não tá com medo, né? Então eu vou dizer o que você quer saber. O que você quer saber? E aí ele perguntou, eu quero saber por que as minhas abelhas estão morrendo. Aí Proteu vira os olhos e fala pra ele, porque você matou uma pessoa, meu filho. Você respondeu de maneira culposa pelo homicídio de uma moça. Culposa é invenção minha, né? Tudo aqui é autoral. Tem o fio condutor do mito, mas tem muita coisa que eu trago para ilustrar. Mas é exatamente isso que eu tô contando. Você assediou uma moça, ela morreu, e ela era muito amada, assim como o companheiro dela com quem ela ia se casar, por toda a Grécia. Você foi responsável pela morte de uma pessoa muito amada, uma mulher. Você tinha acabado de cumprir sua missão, por que tu foi fazer essa merda? Seu filho da puta, do caralho. Você desrespeitou as ninfas, que são as forças femininas da terra que te ensinaram tudo. Você não deveria ter ultrapassado essa fronteira. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir perdão às ninfas. Você vai ter que fazer uma super oferenda para elas, botar sua cabeça no chão, seu ori no chão, bater sua cabeça para as ninfas e pedir perdão por ter feito mal ao feminino. Então ele faz essa oferenda. Só que o Proteu também diz que depois de tantos dias ele vai ter que voltar para ver a oferenda como tá. Então ele faz a oferenda, que é uma oferenda animal. E 12 dias depois, ou seja, no 33º dia, ele teria que voltar para olhar as carcaças. Quando ele mexe nas carcaças, sai uma quantidade enorme de abelhas. E ele consegue recuperar todas as suas colmeias. Eu imagino que se ele fez a oferenda e volta depois de não sei quantos dias, ele ficou de resguardo. Ele ficou no cantinho do pensamento. Ele não podia passar em porta de bar. Ele não podia ir cemitério. Ele fez o dever de casa. Ele refletiu sobre o tamanho da merda que ele fez. E os cavaleiros não necessariamente são intocados. Eles normalmente são cavaleiros que fazem merda, que têm um deslumbre diante da vida, é a energia jovial. São os caras que se lançam em batalha. Esses corpos soltos no mundo são os cavaleiros, mas eles estão indo para o mundo, saindo do reino deles, empunhando a simbologia de um determinado naipe, certo? Então eles representam o sentido de honra,
representam a bandeira do naipe. Então a bandeira de ouros é a bandeira da terra, das riquezas da Mãe Terra. Por isso, ouros. As riquezas. Essas riquezas, elas não são só a nossa prosperidade. Elas são toda a nossa relação com a vida material. E coisas que a gente possa fazer para interferir, para transformar o meio. Então, a sua relação com a comida, com o alimento, com a terra, com os lugares, com a sua casa, com o seu corpo, com o seu dinheiro em si, tudo isso é naipe de ouros. Aprender a honrar todas essas coisas, honrar a vida, honrar a natureza que nos dá, desde os móveis da nossa casa, passando pela nossa alimentação, até a possibilidade de viver esse mundo aqui. Tudo isso é naipe de ouros. Aprender a honrar tudo isso é cavaleiro de ouros. Então, diante de catástrofes climáticas, esse cavaleiro aparece. É impossível não aparecer. Como ele é o médico da Terra, ele apareceu na pandemia. Eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu acho que já contei por alto aqui, e que é uma coisa bem difícil que me aconteceu. Eu tive a luz cortada uma vez, eu canso de ter a luz cortada, por pura falta de vergonha na cara. Nem sempre é falta de dinheiro, não. Eu me enrolei financeiramente, não. É porque eu esqueço de pagar, é porque eu boto em débito automático, aí eu fico com raiva do sistema, fico com raiva das concessionárias e tiro, entendeu? É assim, boto tudo no débito automático, com ódio do capitalismo e tiro. Aí esqueço e acumula coisa. Minha luz foi cortada. Naquele dia foi por nada, cara. Fiquei muito puta. Subi e fui pro tarô, né? Ok, acabei de pagar, foi cortada, quero saber se eu consigo religação hoje, se eu consigo amanhã, tô desesperado, tenho que fazer dinheiro, tenho que pagar aluguel, tenho que fazer um monte de coisa. Sem luz eu não trabalho. Aí o tarô falou o seguinte: você está no escuro. Muitas cartas de você está no escuro. Cartas de espadas, carta da lua, carta do 8 de copas. O eremita. Acenda a sua luz. O que é que a gente faz quando a gente está no escuro? A gente acende a nossa luz. Ok, tarô, meu querido instrumento de meditação, vamos fazer faxina à luz de velas. Fiz meu ritual, acendi velas, comecei a fazer faxina à luz de velas. Daqui a pouco eu tô lavando o banheiro e vem aquele tum, memória desbloqueada com sucesso. Eu me lembrei de uma história que a minha avó contava, que não aconteceu comigo, aconteceu com uma outra pessoa da minha família, uma tia minha. Só que pela primeira vez eu lembrei dessa história e imediatamente pensei, cara, isso é um abuso. Isso foi um abuso. Como é que a minha avó não enxergou isso? E aí começou aquela série de questionamentos, tá? Minha avó fez isso e botou panos quentes? Como é que fica a minha visão de família agora, se a minha avó foi conivente com isso? Se ela fez vista grossa? E aí a última questão. Cara, por que a minha avó me contou isso? É tão absurdo que não tem por que ela ter me contado. Eu não posso contar o que foi. Mas eu conto isso em um documentário
que vocês vão ver quando ele vier ao ar. E aí eu entendi que tinha uma história muito suja envolvendo dinheiro na minha família e abuso. Isso aconteceu quando eu tive a luz cortada, quando eu tomei esse puxão de orelha espiritual por estar conduzindo tão mal minha relação com o dinheiro. Eu entendi que tem algo muito mais sujo, adoecido na minha família, na relação com o dinheiro. E que eu precisava quebrar essa lógica. Eu precisava quebrar esse padrão transgeracional. Só que eu fiquei maluca nos dias seguintes. A terapia não estava me ajudando. Os oráculos não estavam dando conta. Todas as orações, rituais e tudo que eu fazia, nada estava acalmando a minha mente. Aí eu fui consagrar ayahuasca e tive a resposta. De que sou eu a pessoa que vai quebrar isso. A importância de eu ter uma relação muito digna com o dinheiro, e eu sou muito bagunceira, é essa. Eu estou quebrando um adoecimento de longa data na ideia de prosperidade e todos nós estamos. Venha você de uma família abastada, venha você de uma família pobre. Quem nesse mundo tem uma relação honrada com as riquezas da terra? Tá todo mundo passando pelo mundo e caindo no papo desses gurus de se tornar milionário, cara. Tá todo mundo maluco achando que todo mundo acha que vai virar milionário em vida. As pessoas não acham que é preciso explorar o trabalho para ficar tão rico. Vamos lá. Dá para ser feliz e ser próspero sem você se tornar milionário. Saber reconhecer as riquezas onde elas estão, nas relações, na vida, na sociedade, né, na nossa relação com a comunidade, com as ruas, com a sociedade, com a festa, com o carnaval. Saber reconhecer as riquezas onde quer que elas estejam é uma potencialidade do naipe de ouros. E aí, aquela semana em que eu me lembrei dessa história foi exatamente a semana em que o Cavaleiro de Ouros saiu no sim do jogo. Quando esse cavaleiro sai, a gente pode ter alguma coisa assim desenterrada, alguma merda que a gente fez, ou a gente lembrar de alguma merda que aconteceu na nossa família, ou enfim, tem alguma coisa estourando financeiramente agora que a gente vai ter que corrigir, que a gente vai ter que honrar. A gente pode estar se desperdiçando, pode estar desperdiçando comida, a gente está cometendo algum crime contra as riquezas da terra, alguma sujeirinha que está obstruindo o fluxo da nossa prosperidade. Eu, por exemplo, tenho dívidas. Por mais dinheiro que eu faça, parece que nunca acabo de pagar as dívidas. Um sentimento de dever, de culpa, né? Onde é que está a sua sujeira? Onde é que você não está honrando a tua prosperidade? Você está roubando de si. E ao não entregar tudo que você tem para entregar, em termos profissionais, por exemplo, porque você não honra as tuas riquezas, você está desfalcando do coletivo. Quem não bota as riquezas para circular, não está roubando só de si.
de tudo que você pode receber. Quem não entrega para o mundo o que tem para entregar está roubando do coletivo, desfalcando da circulação de riquezas materiais e imateriais que tem que acontecer. Janaína de Paula comenta: Gabi, tenho esse mesmo problema a nível familiar, estou nesse momento tentando desconstruir isso. Então, o naipe de ouros pode nos ajudar. Eu elaborei um instrumento para isso, que é o Laboratório da Prosperidade, mas ele ainda não está disponível agora. Lisier diz: tenho dívidas por ter que pagar advogada para me defender de coisas que eu não fiz. Ser processada me angustia, me desestabiliza emocionalmente e eu acabo desperdiçando muito. A justiça saiu no não do jogo. Tem alguma coisa que não está justa. A justiça tanto está reclamando de na semana passada a gente não ter prestado atenção no que era para ter feito, né? Se você não faz, não cumpre os teus deveres, tá desfalcando dessa justiça coletiva. Só que a justiça aparece agora falando uma coisa assim que me pega e vai pegar vocês muito mais. Quando a gente incorre nessa desonra que o Cavaleiro de Ouros tem que curar em nós, a gente não está só sendo injusto, né? A gente não está só descumprindo deveres. A gente está negligenciando os nossos direitos. A gente está deixando de receber a parcela que nos cabe nessa justiça coletivizante, nesse equilíbrio cósmico de forças. Então, quando a gente é injusto, quando a gente está agindo de maneira incorreta, quando a gente está enrolada, está sendo negligente com alguma coisa, quando a gente age com vergonha, com sujeirinhas que tem que esconder, quando a gente age com desperdício, não é só injusto para o coletivo, não é só injusto com o outro, é injusto com a gente, porque a gente está adiando a justiça circular também para nós. Então a justiça sai no não desse jogo, batendo o martelo e dizendo: ó, você não me deu o que eu pedi semana passada, corrija-se. Sabe por quê? Tá roubando de você também. Eu não quero só te cobrar coisas, eu quero te entregar uma justiça a qual você tem direito. Por favor, colabore, contribua. Vamos lá. LB Passos. Gabi, lembra que semana passada ia sair uma decisão sobre a pensão da minha filha? Sim. E eu estava na dúvida se pedia pensão para mim. Hoje saiu uma decisão super desfavorável para mim. Um percentual muito abaixo. Sinto muito, querida. Está bem amparada juridicamente. Você está precisando de ajuda, de uma outra profissional. Qualquer coisa você grita para a nossa corrente de mulheres aí que eu aciono aqui. Faça uma chamada aqui e a gente se ajuda. Se você quiser orientação de alguma outra profissional, só chamar. Torcendo por você. A justiça está no não. Não é justo mesmo. Não é justo até que a gente torne justo. Quando a gente erra com a gente na vida material, no dinheiro, por exemplo, que é o caso mais clássico, né? Errando com você com o seu dinheiro, se desperdiçando, não botando todo o teu potencial para jogo, não fazendo todo o dinheiro que você tem para fazer, ou não pagando o que você tem que pagar. Fica um mal-estar, uma sujeira. Quando você fica com uma alimentação
muito desequilibrada, não está honrando as riquezas da terra, não está ouvindo o axé da terra que você tem que botar no teu corpo. Isso é para mim também. Você não está recebendo a justiça que você tem que se dar. Mesma coisa no dinheiro. Esse jogo não tá sujo, não tá justo para você, ele tá sujo. Não estar numa relação boa com o corpo, sentir muita vergonha, sentir que o seu corpo não tem direito, não merece, não conseguir se conectar com prazer corporal. Rouba de você. Porque no final das contas, nenhuma dessas influenciadoras aí, que enche o cu de procedimento, vai viver os teus minutos por você. Só você que vai. Quando você perde a praia, é só você que tá perdendo. Aquilo que a gente está perdendo por nossa culpa não posso nem lembrar dessa história. Aquilo que a gente está perdendo por nossa culpa, infelizmente, essa semana, isso está esfregado, está sendo esfregado na nossa cara, porque a gente não está conseguindo, porque a gente está afetando uma coisa muito preciosa que é nossa por direito. Uma realização em algum nível da vida material. Quem fala sobre isso é o 10 de ouros, uma outra carta alta de ouros, no porquê do jogo. Olha como é bonita essa carta. É um amor que prosperou. Na verdade, é um homem que prosperou em diversos aspectos da vida. Ele tinha um dom, que é o dom da construção, da arquitetura. Ele começou a ganhar dinheiro com isso. Ele perdeu tudo que ele tinha porque cometeu um crime. Mais um cara que perdeu tudo que tinha depois de cometer um crime. Ele conseguiu virar o jogo, ter uma segunda chance. E ele chegou lá. Ele não só chegou lá, ele assinou o nome dele, ele deu o nome dele num monumento histórico. Esse cara construiu o labirinto de Creta. É tipo tu ter um amiguinho que cresceu contigo e, sei lá, gostava de fazer castelinho de terra, de barro. E de repente o cara se torna um Niemeyer da vida. Sendo que você sabe que aquele garotinho passou por altos e baixos. Ele chegou a perder tudo. Ele não simplesmente chegou lá numa linha reta. Ele chegou lá num zigue-zague da porra. Essa é a história do Dédalo. Nessa imagem, o cara já chegou lá e tá descansando. Cartelão de ovos. Passando aqui, ó, carro do ovo. É o 10, né? 10 reais o alho. E o cartelão de ovos. Leva alho, leva alho, leva alho, leva alho. Esse alho é do roxo, né? Tá bonito. No 10 de ouros, esse cara
Tá descansando com a família dele, porque ele já entregou, ele já deu o nome dele. A obra dele está circulando no mundo. Ele não precisa agora se preocupar com ela porque ela adquiriu vida própria. Ela está fluindo, está pingando lá no Pix dele. É uma imagem de realização material. Personifica, né, a condição de Dédalo nessa carta personifica a ideia de realização material que você tiver em mente. Que ideia é essa? Você quer comprar uma casa? Conta pra mim. Fala que eu te escuto. Você quer comprar uma casa? Você quer lançar um projeto, um livro, um álbum? Você escreveu alguma coisa, uma série? E quer correr atrás disso? Você quer ser a nova apresentadora do Mais Você? O Belo quer substituir o Roberto Carlos na Globo. Esse é o 10 de ouros dele. Na real, eu acho que é o imperador dele. Mas equivale a um 10 de ouros nosso. Você quer recuperar poder sobre o seu corpo? Botar o bumbum na nuca? Tá aí toda trabalhada no vácuo abdominal de manhã. Você quer ter a sua terrinha e poder plantar? Você quer conseguir ter uma alimentação melhor? Você está se recuperando de alguma doença? Qual é o próximo nível de realização material ao qual você quer chegar? Onde você admite, cara, isso aqui para mim é vitória. Sabe o que também pode ser realização material? Você se formar. Você concluir uma pós. Também são lugares de realização material. Sabe o que também é? Você constituir uma família. Você perceber que você está conseguindo transmitir certas coisas para os seus filhos, que são as suas riquezas. Você pode dizer que você chegou lá em um determinado nível e agora você está transmitindo isso às suas crianças. Isso é seu legado também. Vamos observar de que maneira o legado, o chamado a deixar alguma marca aqui nesse mundo, chegar a algum lugar precioso pra gente, em face desse mundão aí, dessa vida material. Vamos observar de que maneira isso aparece na nossa vida por esses dias. Para mim apareceu na segunda-feira de manhã, antes de eu tirar esse jogo. Antes de tirar esse jogo, eu tive uma sessão de terapia que eu pude admitir certas coisas que eu quero pra mim, que eu nunca pude admitir. Não com o nível de consciência que eu tenho agora. Eu não sabia que eu ainda queria isso, que estava dentro de mim. É muito sério. Então, o que você quer? Qual é esse sonho aí de passei por esse planeta Terra aqui, porra, cheguei a esse lugar? Teve uma semana em que uma amiga minha conseguiu vender um imóvel, o patrimônio dela. E ela conseguiu resolver uma questão muito séria de moradia, porque ela vendeu esse imóvel. Ela não estava conseguindo botar a mão no que era dela por direito, no patrimônio dela. Então, a partir daquela semana em que essa carta saiu, isso desbloqueou nela, ela foi lá e conseguiu vender o imóvel muito rápido, assim, resolveu tudo, pá. Então, o patrimônio dela, o que ela já tinha acumulado, guardado, conquistado, isso veio em socorro dela num determinado momento em que ela precisou. Questões de patrimônio, questões de herança, questões de guarda, de pensão, podem também sair relacionados ao 10 de ouros.
Em primeiro lugar, porque os bens, né, os lugares de realização material, às vezes das gerações anteriores à nossa. Em segundo lugar, porque é uma fotografia de família. É uma fotografia para a posteridade. Uma fotografia eterna. Então, o que é que fica? O que de eterno, com força de beneficiar as gerações seguintes, a gente tem movimentado? É um legado material? É um legado imaterial? É uma conclusão de qualquer forma, porque é uma carta 10. A carta 10 é sempre a conclusão das cartas numeradas. Então, a gente vive dentro do tarô mitológico uma estrutura em que em qualquer naipe no AS você tem um Deus, que é o Deus que está dizendo, entra aqui no meu naipe que eu vou te ensinar coisas. De 2 até 10, a gente tem a história de um determinado herói sendo contada, sendo narrada. E a gente vai enxergando as cartas através da história desse herói. Aí depois a gente tem as cartas da corte, porque a gente chegou lá no 10 daquele herói e a gente entendeu o que tinha para entender. Aí a gente vai experimentar os dons, as bênçãos desse naipe, vivendo a criança do naipe, que é o pajem, vivendo o cavaleiro do naipe, que é a honra e a energia jovial que lança as coisas para o mundo. A gente vai conhecer o ventre do naipe, que é a rainha, em sua capacidade de criar coisas a partir de tudo que a gente viveu na jornada. E a gente vai viver o rei, que vai espalhar pelo mundo a cria da rainha. Resumindo muito, porque é muito mais do que isso. Por isso que filho do caralho nenhum vai te ensinar tarô absurdamente. Tô com uma raiva disso. Em 3 semanas. Não bota 10 mil na mão dele. Vem no meu laboratório, bota 150. No meu Pix por trimestre, que tu vai aprender coisa pra caralho. Tá de bobeira aí, perdendo tempo. Aliás, estou lançando, vou soltar os formulários de 2 projetos muito bons em maio. Um deles está entrando na fase de conclusão agora. E aí vai abrir uma nova turma, que é a Corrente Mulheres de Santa Sara. Na Corrente Mulheres de Santa Sara, eu dedico um caminho que eu elaborei de rituais para a gente se conectar à energia de Santa Sara, das Madonas Negras e do povo cigano. É uma homenagem que eu presto ao meu povo, ao povo espiritual que me amparou nessa terra, que me deu toda a cartomancia, que me tirou de lugares muito ruins e me salvou, me mostrou a luz das estrelas. Eu tive muitos problemas com o material desses projetos. Eu sabotei, né? E agora eu tô tendo a oportunidade de corrigir tudo isso, liberar esse material e finalizar um ciclo e iniciar um novo ciclo, uma nova turma. Porque esse é o mês de Santa Sara e é o mês do meu aniversário. É um mês que eu já começo o mês chorando, pensando na minha relação com o povo cigano. Pensando no que a cartomancia deu à minha vida. E depois eu vou abrir um laboratório de cartomancia só do Lenormand. Mas é depois, no próximo semestre. Bom, estou relançando a Corrente Mulheres de Santa Sara. Vou deixar o formulário de inscrição. Outra coisa, eu estou abrindo um laboratório só do oráculo da deusa, porque toda pessoa, em especial todas as mulheres, tem que ter o seu oráculo da deusa. Esse oráculo é muito foda.
Você pode jogar ele tranquilo, não vai ficar pensando nele uma semana, não precisa de mais nada. Não vai ter ansiedade. As coisas vão vindo para você. Você vai enxergando aquela deusa dentro de você. E eu vejo essas deusas em centenas, milhares de mulheres. Então eu cheguei a um nível de compreensão desse oráculo que ele resolve muita coisa. Tem histórias impressionantes. Tem uma história da deusa Ísis, que é uma viúva, uma deusa egípcia, que o marido dela foi esquartejado. E eu atendi uma mulher lésbica, que não estava conseguindo ter filho, estava tentando isso com a parceira dela. Só que o irmão dela morreu um tempo antes, esquartejado. O marido da deusa Ísis é o irmão dela, o deus Osíris. Essa mulher chorou tanto na minha mesa de jogo, eu chorei com ela. Porque eu nunca tinha visto Ísis se manifestar dessa forma. Esse é um mês de Ísis, que para mim é a mãe espiritual de Santa Sara. Muitas pessoas falam sobre Maria Madalena. Mas a mãe de todas as Madonas negras é Ísis. Ela é a primeira grande mãe. E ela inspirou todas as representações de Maria no Ocidente, em especial as representações negras de Nossa Senhora, tem conexão com Ísis. E Santa Sara é uma das Madonas negras. Assim como Guadalupe. São 3 dias consagrados a Santa Sara. No mês de maio, em que ciganos de várias partes do mundo peregrinam até uma cidade no sul da França. A procissão das Nossas Senhoras do Mar. Acontece 24, 25 e 26 de maio. São todas as Nossas Senhoras do Mar que chegaram com Santa Sara em solo francês, que são reverenciadas nesses dias. Maria Gabriela escolheu nascer no auge da festa. E tem toda a minha passagem, assim, né, por causa de Umbanda, o desenvolvimento com a parte cigana. Vocês me desculpem estar falando sobre isso, mas esse 10 de ouros, ele tá mexendo muito comigo, no sentido de que eu tô conseguindo enxergar que toda semana eu tô aqui e as pessoas me contam as coisas que acontecem na vida delas, me dão retorno pelo jogo coletivo e pelos jogos individuais. E eu tenho que honrar muito isso aqui mesmo. Eu apanhei para não fazer isso e eu tô aqui fazendo agora. E eu tô ensinando outras pessoas a fazerem muito bem. Chegou esse momento em que eu preciso ensinar as pessoas a fazerem, a olharem para o mundo de maneira oracular, a ouvirem as estrelas, a ouvirem toda a riqueza simbólica que a humanidade vem deixando para si mesma, para sobreviver ao longo dos tempos. A gente tem que se apropriar disso, é riqueza nossa. Em todas as canções, em todas as peças de teatro, em todos os livros do mundo, em todas as histórias que forem contadas, os mitos ecoam. Os mitos dançam. Nossos deuses dançam. E aí eu vou abrir o laboratório das deusas e sabe o que acontece? Essas deusas, elas estão na gente. Elas são dimensões nossas. Quando as religiões monoteístas que cultuam Deus masculino chegaram
e tomaram tudo num poder de império, sumiram com essas deusas. Então a gente tem uma trindade masculina na qual homens podem se referenciar e se referenciam ao longo de séculos. E as mulheres têm o quê? Elas só têm Nossa Senhora. E as santas, que vão ter um feminino ali tão limitado, desenhado quanto. Eu acho Nossa Senhora o máximo. Eu sou profundamente devota a ela. Eu amo a energia de Nossa Senhora, desde que eu era criança. Eu não gostava da igreja, mas eu passava a procissão de Nossa Senhora, eu chorava, me arrepiava toda. É uma energia materna. Eu fui iniciada por uma energia materna quando eu tinha 18 anos. Mas eu estou contando tudo isso para honrar o que eu trago aqui toda semana. Porque tu não vem aqui buscar riqueza simbólica para olhar para a sua vida, né? Se isso tudo não fizesse diferença para você. E eu perco a noção do que eu estou entregando. Eu perco a noção do valor disso. As pessoas vêm me contar o valor disso. Então eu estou passando por um momento bem difícil, sobretudo em família, bem difícil. Mas eu estou aqui honrando, sabe? Eu quero que as coisas virem. É o mês do meu aniversário, eu quero que esses projetos, que vocês venham aprender comigo, em vez de ficar aprendendo com um filho da puta aí, que ensina tarô que ele leu, que nem o cu dele, entendeu? E tá cobrando rios de dinheiro por essa merda. Tô aqui botando um valor acessível pro meu trabalho, para as mulheres que já acompanham o meu trabalho, sobretudo as mulheres, mas tem muitos homens chegando, isso está sendo muito maneiro também. Sejam bem-vindos, eu tô curando a minha relação com o masculino. Qual é a tua obra? A minha é essa, tá rolando. Tem mais coisas que eu quero realizar. Qual é a sua obra? O que você quer deixar? Que entenda, não precisa ser uma coisa profissional. Pode ser uma coisa que você deixe para os seus filhos, que é a tua experiência de vida, toda a tua sabedoria, toda a riqueza que você armazenou do teu caminhar. Essa semana, essa coisa tem que conversar com você. Você quer muito formar uma família? Para você ficar disponível para o amor, será que você tem que se liberar dos BOs da vida material? E se colocar de maneira mais disponível no universo? De verdade. Não como se o amor fosse uma distração para você não ter sua autonomia. Mas o amor podendo ser o que ele veio ser na sua vida. Porque não é justo. Não é justo que o amor seja uma distração. Ou que você fique batendo cabeça com pessoas nada a ver para fugir da sua realização material. Quem fala sobre a importância da gente luzir a nossa luz para o mundo, transformar vidas, parar de ser negligente com a nossa luz, é o arcano do sol. E aí, o arcano da justiça pode trazer situações judiciais, inclusive injustas. Mas esse cavaleiro está aqui para corrigir o fluxo das coisas. A justiça vai vir para a gente conforme a gente consiga honrar as riquezas materiais. A gente precisa chegar lá nesse lugar de realização. Nessa fotografia de tá tudo bem. Eu tenho consciência da minha passagem por essa terra, eu estou realizando algo, existe algum legado do que está me beneficiando, ou que eu estou transmitindo. Estou aqui curtindo, cultivando minha obra. Quando a gente chega no topo do jogo, o arcano do sol chega aqui, ó, no nosso cangote, como essa tempestade solar que rolou aí no final da semana passada. E aí, auroras foram formadas em diferentes cidades do planeta Terra.
Existe uma música do Caetano chamada Tempestades Solares. Quando eu tomei conhecimento dessa música, eu estava vivendo o arcano da lua, não, o arcano do sol. E eu conheci uma pessoa que eu achei que fosse a pessoa. Que eu ainda tinha essa coisa de existe a pessoa. Aí depois eu passei a achar que não existia. Agora eu tô começando a achar que talvez exista. Eu não sou uma sacerdotisa do destino. Vai que tem. Eu só não roubo mais de mim para viver em busca disso. Eu deixo que esses grandes encontros aconteçam. Confio no Deus destino. Mas o arcano do sol, ele chega aqui no nosso cangote e canta Tempestades Solares do Caetano. Aí eu tomei conhecimento dessa música quando eu achei que fosse a pessoa. E eu tive uma briga muito séria com a minha mestra, porque eu entendi errado uma coisa que ela falou. E eu queria muito que a pessoa aparecesse. Pareça a pessoa. Quando eu tinha 22 anos, eu consultei uma pombagira, que era a pombagira da minha vizinha, que era muito firmeza. Uma Padilha das 7 Encruzilhadas. Uma senhora. E eu perguntei pra ela quando que eu ia me casar. Ela, casar, moça? Não. É isso. Quando é que eu vou me casar? Quando é que eu vou conhecer uma pessoa? Casar, moça? Ih, vai demorar muito ainda. Vai demorar muito, moça. Mas, quando a senhora estiver chegando perto de terminar lá o seu escrevedor, faculdade, a senhora vai arrumar um trabalho muito bom. E não deu outra. Eu entrei para o INEA, cresci como estagiária, fui nomeada para um cargo em comissão, comecei a ganhar muito melhor, 3 vezes o salário de estagiária, e eu pude sair de casa. E não encontrei, ou pelo menos não entendi até hoje, quem seria esse boy aí que, né? Num determinado momento, eu passei a achar que não existia, que as mulheres não têm que viver em busca disso, porque a gente tem que realizar muitas outras coisas. Foi assim que eu consegui dar um salto, construir um nível de autonomia incrível para mim e publicar Bom Dia Matriarcado, que contém tudo que eu precisei dizer a mim mesma para me retirar das ciladas afetivas e voltar para mim. Esse é meu sol. É a escrita, é a palavra como cura. Qual é o seu? Onde é que a sua luz ilumina a vida de outras pessoas? E ao mesmo tempo te ilumina, te enche de alegria, de sentimento de realização. Onde é que você vence as suas sombras? Que você obtém prazer na vida, realização? Que você enxerga as suas belezas, que você pode admiti-las para o mundo? Ó, eu sou isso aqui mesmo. O sol pode ser revelação, ele pode trazer a verdade. Pode ser uma pessoa falando sobre a sua sexualidade pela primeira vez com a sua família. Ou falando, mãe, eu fumo maconha. O sol pode ser a sua glória. Alguma coisa que você queria muito acontece. O sol pode ser o seu aniversário. O meu é dia 25. Santa Sara começa no dia 24. Ela tem direito aos 3 dias de festa dela.
Esse jogo é tão bonito e podem acontecer coisas tão especiais essa semana, tão incríveis, tão lindas, que se eu fosse vocês, eu não desperdiçava a oportunidade de pensá-lo com carinho, de entender o que tem que ser corrigido, para a gente voltar a honrar alguma coisa que represente pra gente um lugar de realização mesmo nessa terra. Você brilhando, conseguindo emitir sua luz para o mundo, isso vai te dar coisas. Isso vai dar coisas a quem te cerca também, a coletividade também. Amaterasu é o nome de uma deusa do sol, que a gente só pensa no sol como masculino, né? Amaterasu é uma deusa solar do Japão. Ela se perde do brilho dela. Quando ela volta a brilhar, primeiro ela vê a sua luz refletida no espelho. E ela tinha esquecido da sua luz, então ela toma um susto. Todo aquele clarão vem na cara dela. Quando ela sai da caverna, e todos voltam a ver o brilho dela, porque ela passou um tempo na caverna, todos aplaudem o brilho dela. E ela se lembra de que a luz dela é importante para todos os seres. O sol, ele traz a manifestação do nosso propósito existencial. Porque a estrela nos convoca a pensar nosso propósito. E ela lembra a gente de que tem uma luz que a gente veio brilhar aqui. Tem uma razão maior para as coisas acontecerem. Talvez exista um destino, um chamado. Talvez o nosso lado mais bonito, mais puro, possa prosperar, possa realizar alguma coisa muito bonita, muito extraordinária aqui. Então, na estrela, a gente se conecta à ideia de propósito. No sol, não. No sol, você é. Torna-te aquilo que és. No sol, você está vivendo a sua verdade. Mesmo que você não esteja lá no auge da realização do seu propósito, você está percebendo que tem uma coisa muito verdadeira que está aqui e da qual você não pode fugir, porque é seu, porque você tem que brilhar, porque quando você não brilha, vem uma pessoa lá da puta que pariu, medíocre, e toma o teu lugar. E aí esses gurus estão aí, ó, cheio de link patrocinado. Eu tô brilhando aqui, ó. O sol diz que chegou a hora de brilhar mais. Suas coisas têm que ter visibilidade. Você precisa botar pra jogo o que você tá escondendo. A verdade tem que vir. Você tem que se limpar de repente de mentiras. A luz tem que voltar a brilhar. Não dá pra se esconder. Nada pode se esconder sob o sol. Para melhorar esse jogo, que já tá excelente, para botar assim, ó, topster, a gente tem o Arcano do Mundo. Mundão, cadê você? Cadê o Arcano do Mundo? Ih, cadê o Arcano do Mundo? Será que ele voou? Gente, não sei onde é que eu coloquei o Arcano do Mundo, mas vamos fingir que ele tá aqui, ó, entre nós, porque ele tá. Ele tá aqui entre nós. Ele está no meio de nós. Olha lá. Sua janela dá pra rua? Vai lá e dá uma olhada. Agora.
Vou te dar uns 30 segundos para você fazer isso e você volta. Sua janela não dá para rua? Abre aí um mapa mundi. Abre um mapa de algum lugar no Google. Vai lá no Instagram e dá uma olhada no feed para você se conectar com muitas informações ao mesmo tempo. Vai lá, 30 segundos e volta. 20, né? Faz isso que eu tô falando. Ativa essa multiplicidade de imagens, de informações na sua mente. E volta. Vai lá, não tô vendo o número de pessoas na live reduzir. Estou dando um comando. Estamos aqui brincando de oráculo ou não estamos? Vocês estão na minha mesa de jogo ou não estão? Vocês vêm à minha mesa de jogo toda vez que vocês vêm assistir a live, sabia? Tô dando uma olhada aqui nas mensagens, tá? LB Passos falou que ficou na cabeça semana passada, né? Com aquilo de que se devia abrir mão da pensão para não ficar dependente, né, contando com outra pessoa como sua mãe faz até hoje. Lua Nova César. Estou sendo caluniado por uma diretora de um filme que participei. Ela não devolveu parte do figurino e me acusa de coisas que não fiz. Terei de fazer um BO no DPJ, não fiz semana passada. Essa foi. Boa sorte. Psicanálise marginal. Ontem eu fui super injusta nas minhas palavras com uma pessoa e tô pagando o preço. LB Passa. Eu tô achando que de fato eu tenho que desistir de pedir pra mim e fazer disso uma força pra correr mais por conta própria. Vem jogar, gata. Vem jogar, vamos negociar esse jogo aí. Falando sério. Lua Nova César. Soube por amigos que essa mesma diretora já cometeu assédio com outras pessoas. Esse BO é o processo que abrirei e será por mim e por outras pessoas. Axé. Que Xangô esteja com você. Que Exu seja por você. Que Ogum seja por você. Psicanálise marginal. Talvez seja uma pergunta fora de contexto, desculpa, mas como você entende tiragens sobre amor sempre com cartas de ouros? Segredinho. Porque a energia de copas e de ouros são próximas, são energias de fertilidade, de vida. A terra e a água são irmãs, são mães férteis. Porque o prazer, num determinado momento da jornada de ouros, é um indício de que a energia está circulando em nós e ela pode virar prosperidade. Para saber mais sobre isso, é preciso se inscrever no Laboratório das Deusas, porque aí a gente vai entender as deusas de prosperidade. Lakshmi é uma deusa de prosperidade, mas é uma deusa de fertilidade. A prosperidade está dentro da fertilidade. É uma mulher abundante, volumosa, um corpo volumoso. E ela é tão próspera essa minha senhora, que ela é capaz de quebrar o ciclo reencarnatório. Lakshmi é a vida abundante. Essa de que o cristianismo fala, os hindus a reconhecem em Lakshmi.
Vamos lá. Tô esperando o pessoal voltar lá, que eles foram fazer o exercício que eu pedi. Bizier, quero um emprego que me pague um bom salário e me proporcione alguma satisfação. Axé, que vem pra você. Então, olha só, tem uma outra coisa sobre as cartas de ouros. Você já reparou que a Afrodite, em astrologia, ela rege também os nossos bens materiais? Vênus rege o signo de Touro e Libra. Ela não fala só sobre as relações, só sobre o amor. Ela fala sobre a abundância da terra que está presente em Touro. A segurança, o prazer, a nutrição que a vida material é capaz de nos proporcionar. Na verdade, na mitologia grega, isso está mais próximo de Deméter, que é a terra. Dentro do tarô mitológico, o naipe de ouros, ele é regido por Poseidon, um deus de água. Por quê? Porque ele é um amante de Deméter. Ele é o cara que banha a mãe terra, que deixa ela úmida, molhadinha, para nos dar as riquezas da terra. Então, segredinhos, né, da interseção dos naipes. Tem toda essa interseção dos naipes. Isso é cartomancia. Não é tirei do cu e apostei no marketing digital. Porra. Tô aqui toda semana, meu irmão, ouvindo cada história que só a deusa, tanto choro guardado. Isso tem que ir pra frente. Isso tem que ir pro mundo. Isso tem que ir pro mundo. Me ajudem. Apostem no meu trabalho. É muito de verdade. Quando você achar uma coisa muito de verdade que você ama, que você faz, é isso aí. É sol. Não tem mentira. Você tem que ser aquilo. Você tem que se tornar aquilo. Você é aquilo ali. É tua história. Só você pode dar aquela contribuição, com aquela configuração para o mundo. E se você não der, olha o desperdício de vida, de transformação, de quem vai acessar as suas riquezas. O desperdício de transformação. Não é só o desperdício de realização. É o desperdício daquilo que pode ser doado, sabe? Entregue para o mundo. No arcano do mundo, o grande caminhante do tarô passou por todas as cartas. Ele chegou lá no final. Ele cumpriu a prova final. Ele pode curtir o coquetel pós-linha de chegada. Porque ele está na condição do Dédalo. O Dédalo, no 10 de Ouros, está vivendo um sub-arcano do mundo. Um micro-arcano do mundo. Um lugar de realização. Mas no que diz respeito à simbologia Ouros, que é toda a vida material. Não chegar lá. Não chegar lá em relação ao seu corpo, não chegar lá em relação a bens, né, patrimônio, não chegar lá em relação a realizações profissionais, não chegar lá em relação à sua obra, o que você quer publicar, seus projetos, não chegar lá na transmissão de toda a tua sabedoria para uma família linda que você formou, que você está formando, que você quer formar. Qual é seu chegar lá? Em termos materiais. O mundo, ele é sobre um chegar lá maior. Maior do que todos os chegar lá, de todos os naipes, juntos. E muito maior. São todos os chegar lá de todas as pessoas. Todo mundo tem direito ao mundo. Mas os milionários precisam ter um pouco menos.
para que os pequenos possam ter mais. É sobre isso que Ouros nos lembra. Prosperidade diferente de ficar rico. É a terra para todo mundo. No arcano do mundo, a gente é convidado a olhar ao redor. Sair um pouco das nossas narrativas individuais e ver a multiplicidade de narrativas. A gente precisa entender o espaço que a gente ocupa nessa doideira toda e o quanto é importante que a gente esteja se sentindo abastecido para ocupar esse espaço. Abastecido, sobretudo, de tudo que a gente viveu, munido por tudo que a gente viveu, porque ele é um super fim de jornada. Ele é aquele que nos diz, você chegou aqui, cara. Você chegou aqui, cara. Você já é isso aí. E aí? Deixa as pessoas saberem disso. Deixa as pessoas verem a sua luz. Nesse jogo a gente está passando do arcano 19 para o arcano 20 direto. Sem o arcano do julgamento com o qual a gente lidou há algumas semanas. É um passar direto do sol. Passar direto. É como passar direto num curso, sem recuperação. E aí vamos fingir que o julgamento seria recuperação. Não sei se o termo ainda é esse, recuperação. Mas é tipo isso. Vamos passar direto? Vamos combinar ser viado pra sempre? Vamos passar direto. Vamos facilitar. Esse jogo, ele começa um cavaleiro de ouros dizendo que a gente tem que se corrigir. O arcano da justiça tá no não. Corrige aí. Faz aí a coisa direitinho, do jeito que tem que ser feita. Isso é pra mim também. Eu vou ter que assistir esse vídeo de novo. A gente tem o direito de chegar lá, caramba. O mundo precisa que a gente chegue. Chega de almofadinha dando certo. De gente medíocre, blefando e tomando espaços que pessoas brilhantes que não confiaram suficientemente em si mesmas não tomaram aquele espaço ali. Vamos lá, tomar todos os espaços, os quais a gente tem direito sim. Isso é pela gente, isso é pelo mundo, certo? Lição de ouro. Venham jogar também. Vamos nos ajudar na nossa prosperidade, ok? A agenda de maio está aberta. Degustação do laboratório está aberto. O que é isso? Você pode experimentar o laboratório por um mês. Hoje quem entra no laboratório tem que pagar o trimestre. Você pode pagar um mês e ver se você quer continuar ou não. R$50. Mas se você quiser jogar comigo, eu te dou a degustação. Experimenta o laboratório por um mês. Ganha de presente junto com o teu jogo, junto com o meu aniversário, junto com o aniversário de Santa Sara. Ok? Vou liberar para vocês se inscreverem no Laboratório das Deusas, estudar o Oráculo da Deusa comigo. E na corrente de Santa Sara, a turma 2024, porque é o mês dessa senhora maravilhosa que eu amo. Obrigada por vocês estarem comigo e ouvirem tanta coisa que eu falei também de mim, mas eu espero que tenha inspirado, que tenha sido como um sol, ok? Vamos lá.